momento da universidade. Programa A Hora da Universidade, que hoje tem os apresentadores, mesa cheia hoje, Joseane Lima, que está aqui, e Rafael Santana. E olha só, o tema de hoje é falar certo. É certo ou é errado? É certo falar errado? Esse é o tema, essa pergunta. É certo falar errado? Será que é certo falar errado? É errado falar certo? O que é que vai acontecer no programa de hoje? Eu estou curioso e já vou ali para outra sala para ficar ligadinho aqui no programa A Hora da Universidade. Programa Manhã 106, com o apoio cultural do Centro Médico Nossa Senhora da Conceição, Mix Mateus, Laboratório São Francisco Xavier, Examais, Escola Superior da Amazônia, Colônia de Pescadores Z14, Você Telecom, Lojas Ultralar, tudo para o seu lar, Instituto Milena Pompeu, Estética e Emagrecimento e Sicredi. Pensou em crédito? É no Sicredi. DJ Júnior Cardoso vai iniciar o programa. É certo falar errado? Hora da Universidade. A Universidade Federal do Pará, Campus Abaetetuba, em comunicação com você. O dia a dia da universidade. As principais notícias e informações. Agora é Hora da Universidade. Bom dia. Estamos aqui em mais uma quinta-feira com a Hora da Universidade. E hoje temos o Rafa aqui mais uma semana. Né, Rafinha? Como é que tá? Opa, bom dia a todos os ouvintes. Direto do estágio, do estágio pra cá. Sim. Só uma correria. É certo falar errado? Diversidade linguística e ensino. Hoje temos aqui o professor doutor Marcelo Dias. Ele é professor de linguística pela UFPA, com estágio doutoral da Universidade de Santiago de Compostela. Eu acho que fica na Espanha, não é isso? Oh, eu tô ficando comunicativo, tô ficando inteligente. É docente da Faculdade de Ciências da Linguagem e do Programa de Pós-Graduação em Estudo da Língua da UFPA. Desenvolve pesquisas em dialetologia e sociolinguística, variacionista, com foco em georreferenciamento de dados linguísticos, e a discente Dayana Ribeiro, do curso de Letras. Sejam bem-vindos. Deu uma engasgada aqui que eu fiquei olhando e falei, isso está digitado errado, eu acho, mas está certíssimo. Sejam bem-vindos, professor, seja bem-vindo. Dai, seja bem-vinda. Muito obrigada. E hoje aqui vamos falar, é certo falar errado? Eu tenho essa dúvida, já que nós temos um vício linguístico, né? Eu costumo dizer que é vício. Nós falarmos algumas palavras que te acha que é errado. A gente vai saber, eu tô com essa dúvida. Participem conosco, deixem o seu comentário. O nosso programa da semana passada já foi publicado. Dei uma olhadinha lá, tá bem legal, foi com o pessoal de agroecologia e pelo comando do Rafa. O Rafa, semana passada, arrasou. Parabéns, Rafa, eu acredito em você. E para começarmos, vamos lá para a primeira pergunta. Quando dizemos que alguém fala errado, o que significa o ponto de vista linguístico? Bem, primeiramente quero agradecer o espaço que nós temos aqui, que a universidade e a rádio cedeu para a gente, né? E é importante a gente discutir essas questões relacionadas à linguagem, né? Então, a primeira coisa é o que é o certo e o errado, né? Para quem que é certo e para quem que é errado. Primeira coisa, falar errado é uma imprecisão científica, né? Porque todo mundo fala de um jeito, né? Do ponto de vista da linguística, o que é erro, na verdade, a gente considera como diferença, certo? E o que é que nós temos? Nós temos uma norma padrão, que é aquela norma padrão que a gente tem que estudar na escola, que é a norma padrão escrita, e do outro lado a gente tem uma norma culta, que é essa norma que nós utilizamos, por exemplo, aqui nesse contexto de fala mais monitorado, né? Então, nós estamos sendo monitorados, nós estamos falando para o público, então nós precisamos utilizar uma linguagem mais formal, né? Mas as pessoas que estão no dia a dia, que trabalham na feira, que são os pescadores, elas falam do jeito que é a forma
que elas aprenderam a falar nas interações diárias. Então, a forma como elas falam não está errada. Seria erro se as pessoas não se entendessem. Como a comunicação ela ocorre e ela é efetiva, então a gente não considera um erro. É erro para a gramática, mas para a comunicação a gente não considera. Então não é errado falar errado. É apenas diferente. É apenas diferente. Diversidade linguística. Exatamente. Olha aí. É interessante, né, a gente falar sobre isso, porque, querendo ou não, desde os primórdios do início das eras, né, o ser humano já procura métodos de comunicação, né, então Exatamente. a gente falar sobre comunicação, ainda mais numa região que é fortemente influenciada por diversidade linguística, tanto que a gente vai de uma cidade para outra no Pará, a gente percebe que tem essa variação, essa diversidade. Então é muito interessante falar sobre isso, né, professor? Ainda mais num âmbito acadêmico. Vamos para a nossa próxima pergunta, então. Dayana, como estudante da Faculdade de Ciências de Linguagem, como você enxerga o impacto dessa visão de certo e errado na autoestima dos falantes não padrão? Primeiramente, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bom, o diálogo entre certo e errado, ele é bastante problemático, levando em consideração que nós, estudantes de letras, já estamos sendo julgados. A partir do momento que nós entramos na faculdade de letras, logo a gente começa a surgir aquelas perguntas, né? Ah, nossa, não fala errado perto dela. Ela vai te corrigir. Então já é impregnado isso, já é um histórico que já se constrói lá no nosso ensino regular básico, né? O professor de língua portuguesa, às vezes a gente fala alguma expressão, né? Ah, professor, eu vou no banheiro. Aí o professor logo de imediato, o que é que ele faz? Ele te corrige. Ele fala, não, você tem que ir ao banheiro. Então, assim, é um discurso muito histórico. Essa questão da gramática normativa, de padronizar a língua, é muito antigo. Então, todos nós sabemos que existem várias variedades linguísticas, nós temos várias formas de linguagem, e que o importante não é o que a pessoa está tentando falar, e sim o que ela quer dizer. Então, se há comunicação, como o professor muito bem salientou, então a comunicação está sendo efetivada. Se há comunicação, logo a linguagem está sendo efetivada. Então, nós temos que desmistificar essa questão do errado, e é mais ou menos isso. Muito bem. Olha aí. Eu costumava dizer que era errado. Sempre que... Sim. Porque o meu filho, ele começa a falar algumas palavras, João, isso tá errado, não é assim, você tem que falar desse jeito. Não é errado. Logo de imediato a gente corrige, né? É porque é um hábito, né? Porque na escola é construído, certo? A gramática, ela já é construída desde a nossa alfabetização, do nosso letramento, já tem essa questão, né? Não, aqui está errado, você não pode colocar esse verbo dessa forma, você tem que conjugar dessa forma. Mas não é isso que a gente vê na nossa região, principalmente aqui a Abaetetubense. Nós temos os nossos povos ribeirinhos, Exatamente. certo? Então a gente tem que aumentar o nosso vocabulário e entender e não ter preconceito com o falar do próximo. Sim, porque eu acho que tem muito esse preconceito, ainda mais das pessoas que são da cidade, para quem vem do interior. Porque Perfeito. temos um linguajar diferente, Perfeito. temos uma forma de falar diferente. Às vezes falamos a gente costuma dizer muito a modo. Né? Sim. A modo. Parece Sim. muito. E aí o outro fala assim. Eu viajei para a cidade do meu pai e um dia que eu fui voltar para cá, eu fui comprar passagem. Aí o rapaz falou assim: você não é daqui, né? Aí eu falei assim: por que a pergunta? Ele falou assim: com certeza você é do lado de Belém. Porque você tem um chiado, você fala diferente. Aí eu olhei pra ele e falei assim: é pra ir pra esses lados mesmo, é pra lá que a gente vai. E é interessante porque... Por que a gente não pode estabelecer que há uma forma de falar certa e uma errada? Porque vejo que aqui a gente tem um chiado, né? Que é bem característico. Então, olha, o arroz é super chiado. Mas se você vai pro Maranhão, esse chiado ele praticamente vai desaparecendo. A gente fala um arroz. Arroz. Exato. Então, A minha família fala assim. Pois é, a minha família também, No que eles são caso, maranhenses.
No caso, esse chiado ele se deve na influência portuguesa, é isso? Isso, exatamente. Isso, é uma questão histórica, Sim. né, da nossa língua, do nosso português. A minha família, ela fala assim, porque a minha família é maranhense. Ela tem o sangue maranhense. A gente fala R$2. Eles falam os R$2. Pois é. Já tem uma diferença e a gente percebe isso. E eles falam, eles costumam dizer pra mim, lá vem ela com o chiado dela, com os R$2 dela. Pois é. E tem isso, né? Nós percebemos essa diferença em vários lugares que a gente viaja pelo Brasil. Sim. Sim, Todo é mundo tem perceptível. um sotaque diferente. Uma forma de falar. Forma de Sim. falar diferente. É E, porque- que também vai caracterizando o lugar de onde a lugar. pessoa é. Né? Sim, sim. Então isso é importante. É porque a fala, ela é extremamente individual. Cada pessoa tem o seu jeito próprio de se comunicar, a sua forma de falar. E isso que nos caracteriza, Sim. né? Como nossa identidade, como nossa forma de se expressar mesmo, é o que nos caracteriza, o que nos fortifica na sociedade. Muito bem. A norma culta de falar. A norma culta ainda é vista como a única forma linguística de se comunicar em muitos contextos formais. Como o ensino pode equilibrar o respeito à diversidade linguística e a necessidade de ensinar a norma padrão? Sim, essa é uma questão interessante. A norma culta, que é essa norma que a gente utiliza em situações mais formais e mais monitoradas de uso, por exemplo, na sala de aula ou num programa de rádio como este aqui que a gente está utilizando a norma culta, a gente precisa equilibrar, mostrar isso para os alunos, por exemplo, que é uma norma que a gente utiliza, mas que ele também tem uma norma, essa norma que a gente chama de norma popular, né? Que é a forma como ele fala no dia a dia dele, com a família dele, com os amigos. Então, são normas diferentes que vão exigir usos diferentes dependendo do contexto. Então, a gente sempre alterna o uso da norma. Se você está com um amigo, você está despreocupado com a sua fala. Então, você não vai ficar preocupado se alguém vai te corrigir ali. Mas quando você está apresentando um trabalho, está apresentando um programa como este aqui, você vai ter uma preocupação maior, porque quem está ouvindo precisa te entender claramente, né? Então você utiliza uma norma culta. Então essa a gente precisa equilibrar isso e mostrar para o aluno que há várias normas e a gente escolhe conforme a necessidade. Vai muito do... Eu acho assim, já tivemos muitos professores aqui excelentes. Tivemos o professor Bruno. Sim, o Bruno. Ele me mandou uma mensagem super preocupado. Josiane, como eu vou me comunicar? Eu falei, Oh, professor, meu Deus. como o senhor se comunica conosco, com seus alunos? Sim. Naturalmente. Exatamente, naturalmente. Eu tenho medo de usar palavras que eles não vão entender. Exatamente. Porque é um programa ao vivo, né? Então, eu vou estar falando com outras pessoas e se eu falar errado? Entendeu? Professor, não se preocupe. Vá e converse como se eu estivesse conversando assim, cara a cara conosco. E isso. sem preocupação. E é uma realidade, realmente, quando nós nos deslocamos, né, para outros lugares específicos, a gente tem um certo receio, né? Será que eu estou falando da forma correta? Meu Deus, como que eu vou me comunicar com o professor doutor da universidade? Como? Então a gente tem um receio, um certo medo. Eu acho que pega muito na questão da autoestima da pessoa, sabe? Será que eu tenho capacidade de conversar com um advogado, com um médico? Então, às vezes, a gente se limita muito, sabe? Mas tem que ser muito ao contrário. A gente tem que valorizar a nossa linguagem. A gente tem que falar da forma que nós fomos criados, da forma que nós construímos a nossa linguagem no nosso dia a dia, naturalmente, sem medo, falar apenas. Eu tinha muito isso quando eu fui convidada para fazer o programa. Eu falei assim, mas eu não sei falar. Ó. Então, Sabe, como é que eu vou fazer um programa se eu não tenho um linguajar adequado? Eu pensava muito nisso. Mas aí fomos nos adaptando da forma que Exato. vamos falando e Com certeza. estamos aqui, né, Rafinha? Sim, sim. Professor, é interessante falar sobre isso em questão, já que a maioria dos cursos da UFPA, do campus daqui de Abaetetuba, eles ofertam cursos de licenciatura, né? Sim. Então, tendo em vista que a gente vai lidar com diversos públicos e atuando em sala de aula, a gente vai acabar percebendo isso de uma forma muito mais clara do que só em teoria.
Então, questões de, eu estou dando uma aula, eu já estou tendo uma interação maior com a turma, eu já tenho que ficar na norma culta, ou variar, ou me adequar, implementando um pouquinho do âmbito, das características que ele já vem trazendo. Então, é um ponto de vista assim, que acaba por abranger a nossa fala, porque a gente não fica só na norma culta, a gente tenta adequar a nossa fala para que eles entendam e ao mesmo tempo a gente consiga passar os conceitos, né? Isso. Exatamente. Interessante. Bom, continuando as nossas perguntas, Dayana, você poderia compartilhar alguma experiência pessoal ou observação sobre essa questão? Aparecer em sala de aula, especificamente no contato com estudantes de diferentes origens sociais? Sim. Nós, como estudantes, né, na nossa vida toda, nós somos acostumados a lidar com diversos tipos de pessoas, diversos grupos, várias pessoas na nossa escola. Então, eu já convivi, sim, com muitos alunos de diferentes origens sociais, etnias. Então, a gente vê o vocabulário desses grupos e, assim, é interessante a gente valorizar, sabe? Prestar atenção, não desrespeitar de forma alguma, porque essa pessoa que ela vem da comunidade dela, ela tem uma bagagem, ela tem uma história, então, e é isso que constrói a identidade dela. Então é interessante a gente sempre valorizar, respeitar a linguagem do próximo. E assim, atualmente eu ministro aulas de língua portuguesa no cursinho aqui da UFPA, no cursinho popular. E assim, é meu primeiro contato em uma sala de aula, então eu estava, digamos assim, robotizada, porque eu estava apresentando muitos seminários constantemente, eu também sou aluna, né? Então meio que misturou as ordens. Eu sou aluna e agora eu também sou professora, estou ministrando aulas de língua portuguesa. Então eu comecei a prestar atenção. Meu Deus, será que eu estou falando muito complicado com meus alunos? Será? Será que eles estão conseguindo entender a minha mensagem, o que eu estou tentando explicar para eles? Aí eu ficava nessa dúvida. Aí eu falei, não, eu tenho que misturar. De qualquer forma, eu preciso misturar, porque eu preciso fazer com que meu aluno entenda o que eu estou falando. Porque são conceitos de língua portuguesa, muitas vezes, focados na gramática. Então, eu tenho que misturar, eu tenho que ligar a linguagem informal e a linguagem formal. Então, meio que estou misturando as linguagens, digamos assim. E é mais ou menos isso. A minha experiência está sendo muito significativa e lidar com alunos diversos é muito benéfico para a minha construção, né, como professora, como futura docente. Sim, interessante. Olha, acabou de receber uma dúvida aqui da Cris Ferreira. Ela gostaria de saber se hoje o ato da comunicação da fala usada no dia a dia não é mais chamado de coloquial e como era chamado antes. Sim, a fala que nós utilizamos no dia a dia, a gente ainda acaba denominando como uma fala mais coloquial ou mais informal. Isso é o que a teoria linguística ainda mantém. Então é dessa forma que a gente considera, né? Que é uma linguagem mais informal, mais coloquial em relação aos contextos de fala mais formais que a gente tem no dia a dia. Isso. Então é a mesma terminologia. Muito São bem. sinônimos, digamos assim. São iguais. Conversar com a Day, assim, a gente fica meio que receoso, porque ela fala muito bem, né? Oh, meu Deus! Falar, a gente fica muito assim, grata, muito obrigada. Deus, eu preciso ter uma aula com ela. Professor, há quem diga que aceitar a diversidade linguística é relativizar demais, e que isso prejudica o aprendizado. Como o senhor responde a esse tipo de argumento? Então, não prejudica, porque quando nós lidamos com a diversidade, nós estamos incluindo, na verdade, né? Então, ter diversidade linguística é uma coisa boa. Então, imagina, o Brasil é um país continental, que há vários falares, nós temos línguas indígenas, nós temos falares quilombolas, ribeirinhos. Imagine se a gente desconsiderasse toda essa riqueza linguística, né? Como que a gente saberia menos.
E quando a gente lida com essa diversidade em sala de aula, a gente precisa acolher, né? Então, não só ensinar, o papel da escola é ensinar a norma padrão, mas a gente também precisa reconhecer que existe diversidade e que as pessoas elas vão utilizar suas próprias formas de falar específicas daquelas localidades também, né? E, por exemplo, aqui em Abaetetuba, né, que nós temos uma população ribeirinha grande, quilombolas, e você encontra uma riqueza linguística bem característica, uma diversidade lexical, por exemplo, que aparece muito, né? Então, isso, só para dar um exemplo, a gente tem aqui, considerando o Brasil, né, as formas da gente chamar pão, esse pão que chamam de pão francês, né? Como que a gente chama aqui, por exemplo? Como que você chama? Você Pão careca. Pão careca. Pois é, Pão o pão careca. careca. Mas se você for, por exemplo, para Altamira e pedir um pão careca, eles vão achar estranho, porque lá eles chamam pão de sal. Pão de sal. Pão de sal, né? E em outros lugares é pão francês. Então, a gente está falando da mesma coisa, né? É pão em todos esses lugares. Mas você tem um léxico diferente para cada região, porque cada região teve uma história, uma construção diferente, né? Então isso vai refletir nessa diversidade linguística que nós temos aqui e no Brasil inteiro. É complicado, né? Porque chegar num lugar e a pessoa... Exemplo, eu cheguei em outra cidade e pedi, como o professor exemplificou o pão, né? Pedir, eu quero um pão careca. A pessoa dizer, tá errado isso. Pois é. Querer justamente. impor a própria cultura, as vivências dela sobre a minha cultura, que é diversa e é diferente, né? E a gente se sente excluído, né? Quando a gente não é reconhecido, não reconhecem a nossa variedade. Isso é um instrumento de exclusão também. Totalmente. O maranhense, ele tem uma forma de falar muito diferente da nossa. Sim. Muitas coisas são diferentes. Eu falo do Maranhão porque a minha família é maranhense. Então, tipo, a gente costuma... menino, sai daí, senão eu vou te dar uma ataca. Né? Menino, tu vai apanhar... Na nossa língua, menino, se tu não sair daí, tu apanha. Sim. Né? A minha mãe costuma dizer, Josiane, eu vou te dar uma ataca. Aí eu, mãe, o quê? Mãe, pelo amor de Deus. Então, temos palavras diferentes. Então, os ribeirinhos, né? Como somos cercados por ilhas, os ribeirinhos, ele tem um linguajar muito diferenciado. Mas não é errado falar errado. Não é errado falar dessa forma. Não. Já não vou mais consertar o João Miguel. Isso, não consegue. João Miguel, tá certo. Continue falando Agora, desse jeito. se ele errar no texto... É porque a gente nós vemos muito isso da pessoa falar e escrever errado. Reproduzir errado. Né? Isso é errado. E hoje em dia, né, com a questão das redes sociais, né, a gente acaba mesmo... por questão de pressa, às vezes, ou mesmo na questão do convívio, a gente começa a escrever de forma abreviada e quando vê, vai escrever um texto, um artigo, alguma coisa. Aí quando foi para colocar um você, um para, abreviou e quando vê, olha lá no texto, o erro é enorme. Sim. Temos aqui uma pergunta do professor Robson. Como trabalhar o combate ao preconceito linguístico na universidade? Sim, é uma pergunta importante, bem interessante falar sobre preconceito linguístico. Na verdade, o preconceito linguístico, ele efetivamente é um preconceito social. Depende de quem fala. Se a pessoa, por exemplo, é uma pessoa que é de uma classe que não é privilegiada e ela fala de um jeito específico, ela pode ser alvo de preconceito, né? Sim. Então, a universidade hoje, ela acolhe a diversidade. Então, nós temos alunos alunos indígenas, quilombolas, né? Ribeirinhos. Então, eles chegam na universidade, trazem suas variedades, a gente aprende com eles, mas a universidade precisa acolher essa diversidade e essa diversidade linguística também. E é importante que os professores e a comunidade acadêmica respeite, né, essas formas de falar dessas comunidades, né? Então, isso ajuda a combater o preconceito linguístico, que, no fim das contas, é um preconceito social. Porque as pessoas que... Se é uma pessoa
de uma classe privilegiada que fala, digamos, errado, as pessoas não vão falar nada ou vão evitar. Mas como são pessoas de uma classe que não é tão privilegiada, aí sim ela vai ser atacada, vão falar ou vão tentar diminuí-la porque ela fala de um jeito diferente. Então isso é importante a gente considerar na universidade. Se é para incluir, a gente precisa incluir e acolher. Isso é um ponto importante para a universidade. Essa questão de... Eu tava lembrando, porque eu sou de Belém, né? Aí quando eu vim aqui pra Abaetetuba, eu tava indo pra Federal no caminho de sempre. Eu não lembro se eu peguei ônibus, eu fui a pé. Falei, vou tomar um café por aqui. Aí eu cheguei numa taberna. Aí eu olhei assim, não tinha café pra vender. Eu falei, vou pegar um refrigerante daqueles pequenos, né? Sim. Lá pra Belém, costumei chamar aquilo de pichula. Sim. E quando eu cheguei nessa taberna, eu falei pra senhora lá, eu queria um biscoito e uma pichula. Aí ela me olhou estranho, né? Aí eu fiquei, Bebeu uma hora Vai ser dessa. cachaça, né? aí eu fiquei assim, eu não tinha entendido, né? O pessoal até me olhava estranho. Ela foi e pegou, quando eu chegou, era aquela 51 em garrafa, assim. Cachaça. Aí só que pra lá, pra Belém, geralmente o pessoal chama de buchudinha, aquela pequena. Aqui também, Sim. buchudinha. Aí, sim. quando ela trouxe, eu até estraguei, né? Eu falei, não, moça, é aquele refri pequeno ali. Sim. Aí, Meu Deus, pichula com biscoito. A senhora não tá entendendo que eu tô indo pra universidade. Paladar diversificado Sim. esse do Rafael. Temos uma pergunta aqui da professora Cleidilene. Alguma pesquisa sobre como os alunos das escolas avaliam um professor que carrega o seu linguajar cultural? Bem, eu não conheço nenhuma pesquisa que trate sobre essa questão, né? Mas, no geral, os professores e a escola, eles já têm lidado com a diversidade linguística, com a variação linguística, de certa forma, de maneira eficaz, porque os documentos de área, como o BNCC, os próprios PCNs, que são mais antigos, os documentos que ajudam a moldar o currículo da escola, já dizem que é preciso considerar esses elementos culturais que que os alunos levam para a sala de aula, a sua forma de falar. Então, isso a escola já sabe lidar, digamos assim, né, do ponto de vista legal. Então, o que a gente precisa ter é que isso se efetive em práticas, né? Fato, Práticas de fato, de que a gente respeite a diversidade linguística, evite situações de preconceito linguístico, né? Porque, às vezes, as situações de preconceito linguístico contra alguns alunos, às vezes, pode chegar a fazer com que esse aluno saia da escola. Porque ele não vai se sentir acolhido, ele vai parar de falar. Então, isso acontece em escolas também. Da pessoa, ela falou de um jeito diferente, porque ela é de outra região. Ela é, por exemplo, lá das ilhas, de Abaetetuba, por exemplo, de uma das ilhas. E aí ela falou de um jeito, aí todo mundo ficou rindo, aí ela já se retrai, aí não vai interagir. Então, é preciso que a escola também tenha essa visão, que o professor trabalhe isso bem em sala de aula, sem deixar de considerar que a escola deve ensinar a norma padrão, deve mostrar que há contextos de uso de linguagem diversos e que a gente precisa escolher, a gente precisa utilizar conforme esse contexto que nós estamos. Conforme a sua necessidade Conforme comunicativa. a necessidade comunicativa, exatamente. Não, isso é verdade. Nós temos muito esse preconceito. Nós, infelizmente, ainda vimos muito isso, né? Sim. A pessoa julgar a sua forma de falar, a sua forma de vestir. Nós vemos preconceito em tudo, né? Sim. Então, acho que nós temos que ser reeducados. Sim. Para vermos as coisas diferentes, para aceitar o diferente. Então, eu acho que essa reeducação, ela vem muito do ensino. Sim, sim. Muito do ensino. Porque eu não acho que do ensino agora, de nós estarmos agora, mas do ensino de quando nós começamos. Sim, entendeu? Exatamente. Essa reeducação tem que vir de lá. Lá no Você, início. o amiguinho, você não pode falar isso pro amiguinho. O amiguinho foi ensinado dessa forma, você foi ensinada dessa. Sim. Entendeu? Então, eu acho que essa reeducação tem que vir
de baixo, Sim. tem que vir de casa. De casa. De casa. Exatamente. Essa reeducação Exatamente. tem que vir de casa. Acho que a nossa educação tem que vir de casa, entendeu? O diferente não é diferente. E ele precisa ser respeitado. E ele precisa ser respeitado. Sim, Tem isso é. também. E É uma, ouvido também. e é uma reflexão. Sim. Sim. Uma reflexão. É bastante interessante falarmos disso na rádio e ver que, mas eu não converso com fulano porque o fulano fala muito bem. Eu costumo dizer que a Dai fala muito bem. Mas ela fala da forma dela. Da forma dela, sim. Sim. Como eu tenho um linguajar mais puxado pro lado de maranhense, essas Sim. coisas, eu não falo errado, mas eu falo um pouquinho arrastado, eu falo um pouquinho diferente, entendeu? Sim. Mas algumas pessoas têm esse preconceito. Eu vim das ilhas, eu moro nas ilhas, eu sou filha de quem é das ilhas. Ela vai falar uma palavra errada. Se eu falar, tem esse preconceito, mas essa reeducação tem que vir de casa. Sim. Aceitar o diferente, aceitar que você veio de um lugar onde tem uma cultura, onde tem uma história, e você tem que levar Sim. essa história, essa cultura à frente, sem vergonha, Sim. entendeu? Sem achar, eu Sem tô se errada. intimidar. Sim, Sem né? se intimidar. Até porque a língua é a identidade. Então, Totalmente. a sua linguagem ela é a sua identidade, é o seu RG. Então, não tem como você apagar essa sua identidade para se adequar ao que as pessoas acham que é certo ou que é errado. Então, mantenha a sua forma de falar. Ela não está errada. Individual, né? Exatamente. E para finalizar as nossas perguntas, temos aqui uma pergunta para os dois. Que mudanças vocês gostariam de ver nos currículos escolares e nas práticas pedagógicas em relação ao ensino da língua portuguesa? Bom, particularmente, eu acredito que a gente tem que visualizar, sabe? Esse respeito, essa valorização, essa diversidade. Eu acho que deveria ter mais nos livros didáticos, que os alunos eles consigam se enxergar nos livros. Olha, eu falo dessa forma, que legal, não tá errado como eu falo. Então, nos livros didáticos... Então, assim, mais no livro didático, trazer debates também para as escolas, para que os alunos de diferentes comunidades possam serem ouvidos também, se expressem da maneira que eles se expressam realmente, com respeito, também trazer esses debates para a sala de aula, também eventos, e também, logicamente, aqui na rádio, né, que também é um portal de extrema importância para nós estarmos debatendo e que não é errado falar, tá, gente? Falem da maneira que vocês desejarem, se sentirem à vontade, tem que falar. Exatamente. E em relação à questão do currículo, o que eu posso dizer é que hoje as escolas elas já incorporam essa questão da diversidade linguística, da variação, a sociolinguística em sala de aula. Isso já aparece em documentos, nos currículos das escolas. Talvez o que falte é isso virar realmente uma prática efetiva, né? Da gente tentar reconhecer essa variedade, esses falares e incorporar numa prática de sala de aula. Sempre. Isso vai até ajudar, por exemplo, os alunos a compreenderem melhor a norma padrão, para confrontar as duas e ver por que é diferente. Por que nós estudamos, por exemplo, o nós, mas a gente fala a gente, né? Então, a gente costuma falar muito mais o a gente do que o nós, né? Então, mas por que é diferente? E o você? Por que às vezes eu uso tu e às vezes eu uso você? Então, isso é o que a gente precisa mostrar para o aluno, para ele conseguir fazer o contraste, né? Que existe uma norma padrão, existe uma norma culta, existe uma norma que é mais popular, que é a forma como ele fala no dia a dia, e que essa forma ela não está errada, porque a fala é individual e você faz parte da sua identidade. Realmente, nós usamos muito o tu, né? Sim. Para qualquer coisa a gente usa um tu. Exato. Não, tu fez isso. Mas eu acho assim, como eu posso dizer, a linguagem paraense, eu acho ela muito bonita. É rica. Porque ela se nós prestarmos atenção, nós conjugamos.
Sim. Tu vens, Tu queres, tu queres. tu podes. Exatamente, eu acho assim, eu acho ela rica. Né? E é interessante Culturalmente. isso, porque na época que eu estava fazendo doutorado, eu estava na Espanha, eu falava assim e as pessoas achavam que eu era de Portugal. Falei, não, eu sou do Brasil. Mas é porque lá na minha região nós utilizamos muito o tu e a gente faz a conjugação, né? Então isso é diferente, né? Porque no Brasil se fala muito você, mas lá não, nós utilizamos uma alternância. Tu e você, dependendo da A situação. gente é diferenciado. Tá interessantíssimo o programa e eu já tô com vontade de me meter um pouquinho aqui. O tu é muito comum no norte, né? Muito comum no Pará. E ele é muito bonito, ele é muito mais bonito do que o você no meu entendimento, no meu certo. Mais uma provocação, eu quero perguntar aqui para o professor, que a gente vai alongar mais 5 minutinhos aqui. Todes, certo ou errado? Misericórdia. Linguisticamente e também no uso popular. Eu sei que eu estou Polêmico. colocando vocês em saia justa, Polêmico. mas muita polêmica e meio que inovação. Dá para falar um pouquinho Sim, a sim. respeito da questão pessoal, sem problema nenhum, sem um contexto político ou nada, né? Sem essa ideia. Mas é algo moderno, é algo novo nessa discussão toda da linguagem, né? Como um todo. E eu não poderia deixar de perguntar para duas feras aqui no estúdio. Na minha frente aqui eu vou aproveitar e vou perguntar. Todos, certo ou errado? Essa é uma questão de debate, que existe um debate considerável, né, sobre essa questão do que eles chamam de linguagem neutra, né? Quando nós falamos disso, nós estamos falando de linguagem inclusiva. Então, o objetivo de utilizar, por exemplo, pronomes neutros, o todes, né, por exemplo, é com o objetivo de incluir. Do ponto de vista linguístico, a gente ainda não pode dizer que essas estruturas fazem parte da gramática da norma padrão. Pode ser que no futuro elas entrem, vai depender do uso. Se for um uso amplo, se todos concordarem, se a sociedade concordar em usar, se ela virar uma coisa, algo do uso, aí sim a gente pode dizer que ela incorporou na gramática. Mas o objetivo do uso desse tipo de pronome é uma finalidade inclusiva, né? Mas a gente não pode dizer ainda que é certo ou errado, porque a gente precisa ver como que as pessoas vão lidar com o uso dessa linguagem neutra, né? Então, é uma questão que a gente precisa ter um tempo para dizer, efetivamente, se vai, digamos assim, entrar na linguagem das pessoas comuns no dia a dia, né? O que eu acho impressionante é a questão, por exemplo, que acaba o Todes dando um contexto político na coisa e reverberar de uma forma diferente, né? Porque a gente tem muita gente trocando o R pelo R, né? E só com estranheza de ouvir, né? Só uma estranheza no sentir a palavra, né? Foneticamente. Foneticamente. Né? A fonética ela vai te dar essa ideia de onde tu estás e tu aceitar. Por exemplo, tu anda no Brasil, um Brasil diversíssimo, né? Vocês estavam comentando agora há pouco, você sai daqui de Abaetetuba, dentro do estado do Pará, que é um mundo, você tem toda uma linguagem diferente para o sul do Pará, para o sudeste, para o Marajó. Abaetetuba, no interior de Abaetetuba, você tem também essa questão. Então, essa diversidade imensa que é uma responsabilidade de estudar vocês, doutores, vocês da língua, da linguagem aí, para poder dar esse esclarecimento, e a hora da universidade é para isso. Então, parabéns, adorei o programa de hoje. Podem continuar aí com as considerações. Desculpe a interrupção. Não, sempre é bom ter a participação de todos, porque é isso que faz o programa enriquecer, né? A gente tá aqui, um programa que não é pra gente, é um programa pra vocês, então quanto mais vocês participam, mais a gente enriquece o nosso programa. Então, gente, hoje o programa foi bem
diverso, a gente falou tanto de questões culturais, questões sociais, então a gente percebe que falar sobre esse tema de é certo falar errado, diversidade linguística e ensino, a gente demonstra que é muito uma questão de percepção, porque a minha percepção de certo ou errado não é a mesma percepção de certo e errado da Anne ou do professor. Né? Sim, fica muito subjetivo. Então, quando a gente fala em questões de eu estou falando certo, eu estou falando errado, é uma questão muito da minha cultura, da minha origem, do que eu aprendi da minha história como pessoa, da minha vivência. Então, quando a gente estiver num local que a gente perceber que alguém fala diferente da gente, ou que ela tem uma opinião política ou social, ela só é uma pessoa que tem uma visão de mundo diferente da minha, e tudo certo com isso, não tem problema algum. Então, quando a gente fala nessas questões, de tanto no âmbito acadêmico quanto em sociedade, sobre a fala coloquial, isso já é um problema já enraizado nosso. Não é uma coisa que é um problema da estrutura da universidade ou da rede de ensino. Já é uma questão mais nossa. Então, quando a gente fala nessa questão dessa visão, ela já vai mais para o social do que uma questão de infraestrutura do ensino. Sim. Então é muito Perfeito. isso. É uma questão de trabalhar o respeito dentro da sociedade e nos nossos espaços. Sim. Como a Anne falou, trabalhar isso desde dos nossos lares, e que a escola ela venha, ou a escola, a universidade, ela venha por dar esse caminho, essa direção de que o aluno ele pode ter tanto uma fala ou outra, e que ele só se atente ao âmbito que ele está inserido. Sim, Isso. exatamente. Muito bem. Exatamente isso. É aquela coisa, vamos respeitar. Sim. Temos que Valorizar. respeitar, valorizar a cultura, a fala, porque por trás das nossas falas tem uma história, tem alguma coisa muito linda que vem, nos enriquece. Chegamos até aqui, histórias temos para contar, não é Sim, verdade? exatamente. Então, se orgulhe da sua fala, se orgulhe da sua cultura, se orgulhe de você. Você não fala errado. Acabamos de descobrir que você não fala errado, mas são diversidades, né? E temos que aceitar a diversidade dos outros, respeitar essa diversidade e nos reeducar. Eu acho que a palavra é essa, nos reeducar. Nos ensinarmos os nossos filhos também, porque essa reeducação tem que vir de casa. Eu costumo muito dizer que a educação ela vem de berço. Ela vem de casa, desde Sim. quando nós Exato. nascemos. Isso Então, mesmo. eu tenho costumo dizer que falo de diferentes coisas, porque eu sou filha de maranhense, nasci em Santarém, me criei em Santarém e vim pra cá. Então, tenho uma forma de falar diferente, algumas palavras que eu falo mas isso não se fala aqui desse jeito. Mas aonde eu fui criada fala desse jeito. Isso. Então temos que levar essa cultura. Foi muito bom recebê-los aqui. Sentiram as minhas dúvidas. Tinha muitas dúvidas. Sou uma mulher cheia de dúvidas. E dizer que foi uma honra receber o senhor, o professor Marcelo, aqui no nosso programa. E dizer que pode voltar quando quiser. Sim. É uma honra recebê-lo. A Dai, que honra tê-la aqui. É uma das nossas voluntárias da rádio, inclusive. É uma das nossas olha voluntárias só, da rádio. que Ela, legal. ela tem que estar lá. Qualquer dúvida, Dai, como é isso aqui? Ai, meu Precisa Deus, me que ajudar. responsabilidade. Então, professor, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de falar para muitas pessoas, né? Então, às vezes a gente está na universidade, estamos ali no nosso mundinho fechado, mas tem um mundo inteiro de pessoas que querem ouvir também o que a universidade tem a dizer, né? A aprender. Então, a gente precisa aprender também. Eu acho que o aprendizado nunca acaba, né? E eu agradeço pelo espaço, né? A professora Cleidilane, que me convidou, o professor Robson, que fez a ponte, que é o diretor da nossa faculdade, né? Então, eu agradeço a rádio e vocês por abrirem esse espaço para a gente. Dai. Eu também agradeço, muito obrigada de coração. Obrigada pelo convite, professora Cleidilane, Anne, Rafael, professor Marcelo também, porque me presenteou também de estar aqui nesse dia. Muito obrigada, gente. Tenha um bom bem. dia. E olha, o programa tá aqui muito bom. Gostei do programa. Ótimo programa, um ótimo assunto. Olha aí.
né? Graças a Deus. Falamos de diversidade, né? Semana que vem, próximo programa será Fortalecendo Raízes na UFPA, o papel da Associação de Discentes Quilombolas da ADQ, Permanência de Estudos Negros e Quilombolas. Isso vai ser muito interessante. Interessantíssimo. Interessantíssimo, porque vamos falar de preconceito de novo. Exatamente. Está envolvido. Está envolvido. Olha aí, um assunto puxa o outro. Sim. Quero agradecer aos nossos participantes, aos nossos ouvintes. Você que fez a sua pergunta hoje, foi importantíssima a sua curiosidade. As nossas redes sociais, preencha os nossos formulários, entre lá, deixa o seu coraçãozinho lá no like, curta, comente e siga-nos nas redes sociais. E essa foi a Hora da Universidade. Hora da Universidade. A Universidade Federal do Pará, campus Abaetetuba, em comunicação com você. O dia a dia da universidade. As principais notícias e informações. Agora é Hora da Universidade.